Seja bem-vindo ao FUCast Conectando Negócios, o podcast oficial da FUCAP. Eu sou o Carlos Neres, diretor de inovação aqui na FUCAP, e ao meu lado está o Everson Mercer, CFO da FUCAP. Muito obrigado, Everson. Eu que agradeço, Carlos. Vamos bater um papo aqui e aprender muito, né, sobre... Eu vou deixar o tema com você, para você apresentar o tema e já apresentar a figura ilustre que está com a gente aqui hoje. É fácil apresentar ele. É Ele isso. foi meu professor na graduação, foi um dos melhores professores e com certeza o melhor professor no tema de liderança que eu já tive. É o Bruno Félix, doutor Bruno Félix. Ele é doutor em administração pela Mackenzie, fez um período de sanduíche na Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. Suas pesquisas incluem identidade de contexto de trabalho, chamados ocupacionais, diversidade e choques de carreira. E ele também é professor convidado na Pforzheim, desculpa se eu não falei muito certo aqui, é uma universidade da Alemanha, e ele também é o coordenador do Master Business Experience da FUCAP. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço pelo convite. Finalmente, né, me chamaram para vir aqui, dessa palhinha. É um prazer, vai ser muito bom estar com vocês aqui. Maravilha, muito obrigado. E um recadinho aí para você, ouvinte, ou para você que está assistindo no YouTube. Não esquece de curtir esse episódio. Todos os nossos episódios vão ao ar às quarta-feiras. Se você está pelo Spotify, dá 5 estrelas, compartilha com quem você achar interessante. Se você está no YouTube, não esquece de curtir e deixar algum comentário. Começando aqui o assunto, Félix, a gente viu uma mudança na Netflix, em que eles mudaram um pouquinho dos valores e o que eles traziam para dentro da empresa como um dos aspectos mais importantes, que é a pessoalidade, né? A pessoa ser mais importante que o processo. Isso levanta uma questão que diversas empresas passam por isso. Acho que no momento que a gente acredita muito no processo, a gente para de olhar para as pessoas e, em certo momento, a gente começa a ter problema com pessoas, cultura organizacional. Meu primeiro questionamento aqui vai de que forma a cultura organizacional pode influenciar o resultado da empresa? Bom, o resultado da empresa é fruto da estratégia da organização, né? E tem aquela frase que é uma máxima que muita gente conhece, que a cultura, ela toma a estratégia de canudinho. É muito fácil a gente se reunir, juntar o pessoal na Costa do Sauípe, pagar um hotel 5 estrelas, muito legal. Vai lá os executivos da empresa, montam toda a estratégia da organização e saem de lá com um documento maravilhoso, planejamento estratégico. Tem que combinar com os russos. Então, de fato, a cultura é justamente o comportamento consolidado de um grupo de pessoas que vai dar suporte para que aquele plano, de fato, saia do papel e vire ação, vire resultado, né? Então, cultura é fundamental para que a estratégia, de fato, saia do papel e vire resultado, sem dúvida nenhuma. E na sua visão, como é que a gente consegue conectar da melhor forma? Tá, montamos o planejamento estratégico, agora vamos comunicar e vamos disseminar disseminar de acordo com a nossa cultura. Qual é o melhor jeito de conectar essas duas coisas? Conectar cultura com planejamento. É muito interessante essa pergunta, porque olha só, a gente fala muito de planejar, mas a gente fala muito pouco, a gente estuda muito pouco como executar o plano. Executar o plano, o termo execução, inclusive na literatura, tem alguns livros interessantes sobre execução, ele tem a ver com a ideia de como é que eu monto um método para orquestrar um grupo de pessoas no sentido de executar aquela estratégia. Então, eu gosto de falar assim que quando a gente monta uma estratégia, a gente monta um monte de indicadores, cria um monte de objetivos, alguns vão ter lá um BSC, enfim, você tem várias maneiras de mapear seus indicadores ali. A gente não tem como imaginar que as pessoas na organização vão entender no detalhe aquele plano. Então, o que a gente tem que fazer? Montar um plano para que as pessoas entendam qual que é a essência daquele plano estratégico. Qual que é a meta mais importante? Qual que é a meta crucial? Aquela meta que vai dizer se a gente está ganhando ou perdendo o jogo. Por exemplo, um jogo de futebol. Qual que é o grande objetivo? Perguntando mesmo. Fazer gol. Parece que é isso, né? Mas é fazer mais gols do que levar. Fazer o jogo, né? Não é? Não ganha o jogo. O Peñarol fez 3 gols contra o Botafogo ontem e está eliminado, porque no agregado, né, ele não fez mais gols do que levou. Então, num jogo de futebol, a gente tem que saber estabelecer qual que é o jogo, qual que é a meta. A meta é, beleza, eu tenho meta de chutes a gol, eu tenho meta de não ter jogador expulso, mas a minha grande meta é fazer mais gols do que levar em cada jogo, né? Agora, na minha empresa, no meu planejamento estratégico, com todo aquele detalhe que eu coloquei lá,
no fim das contas, qual que é o meu jogo? Eu tenho que aumentar o meu percentual de vendas online? Qual que é? Eu tenho que aumentar a minha margem de contribuição, por exemplo? Qual que é o grande jogo que a empresa está jogando? Em geral, as empresas gastam muito esforço para poder montar um plano estratégico, mas as pessoas não têm ideia de qual é o jogo que elas estão jogando. Cada um entende a sua parte do plano que tem a ver com a sua área. Eu sou de finanças, eu tenho que cuidar de custo aqui, eu tenho que apertar apertar a torneira ali. Não, eu sou de marketing, eu tenho que promover a marca da organização. Eu sou de pessoas, eu tenho que promover cultura. Então, primeira coisa, definir esse jogo da organização. Isso é começar a criar cultura. Depois, criar alguns indicadores que ajudam a gente a entender como é que aquele resultado final está sendo construído. Então, eu tenho lá uma meta central, mas eu tenho umas 2 ou 3 metas que servem de apoio para aquela meta central, que servem como alavancas, que se elas forem bem, elas movem a meta central. Depois eu vou e crio um placar envolvente e uma rotina de verificação de resultados em que eu pergunto para cada funcionário, diante desse placar, se a gente está ganhando ou está perdendo o jogo. E o que a pessoa vai fazer naquela semana para mover o placar. Esse roteirinho que eu acabei de falar aqui agora foi proposto por um cara chamado Rancharan. Maravilhoso. É uma forma de você pegar uma estratégia e torná-la cultura. Fazendo isso de maneira repetida, a tendência é que as pessoas consigam interiorizar qual que é o jogo que está sendo jogado. Essa analogia com o futebol, com o esporte, é muito boa. Porque, de fato, as pessoas em geral, se você chega para elas na organização e pergunta qual é o nosso jogo? Quanto é que está? Estamos ganhando ou estamos perdendo? Elas não têm ideia. Eu vou pegar o gancho do Rancharan, que ontem, inclusive, né, estávamos numa palestra com o Rancharan. Fiquei sabendo. Magnífica, assim. E aí, o que ele comenta também, mais para liderança, mas eu quero jogar um pouco para a cultura aqui, que é lapidar, né, o que é bruto, né, aquele colaborador, aquele funcionário bruto, né, e transformar e ressaltar ali o dom do funcionário, né? Porque existe o dom, existe a capacidade do funcionário. Quando a empresa ela vive em ciclos, né? E nós estamos vivendo em um momento de ciclos de geração, né? Nós temos diversas gerações dentro das empresas e com isso, né? E principalmente a galera nova passa e sai rápido. Entra e sai, entra e sai. A cultura ela é impactada por esse ciclo de pessoas entrando e saindo. Essa é a primeira pergunta. E como nós podemos, né, evangelizar esse novo funcionário com a cultura da empresa em um tempo tão curto de tempo? Muito bom, muito boa pergunta, Everson. Você já conhece um vídeo que tem no YouTube chamado Lessons from the Dancing Guy? Lições do cara que dança. Já viu esse vídeo? Não. Cara, é sensacional. Parece um cara dançando numa montanha, assim. Ele tá dançando sozinho. Tem um monte de gente. É tipo um parque que é numa montanha. E aí, de repente, ele tá dançando sozinho, tá tocando uma música, ele tá dançando. E depois de mais ou menos uns 30 segundos, vem o primeiro que começa a imitar ele, começa a dançar junto com ele. Daqui a pouco vem uma terceira pessoa. Daqui a pouco vem mais 2, são 5 dançando. Ele começou a criar um movimento. A partir dali, a 6ª pessoa, a 7ª pessoa, o custo para ela, para entrar naquele movimento, é mínimo, porque já está criada a coletividade. Então, aquela pessoa que está entrando naquele grupo, a individualidade dela, de estar pagando aquele mico dançando, passa a ser menos impactante para ela. O primeiro que seguiu aquele cara que estava dançando, ele tinha um custo grande de fazer aquela ação. Então, assim, um princípio básico de ação coletiva, o que é ação coletiva? Aquela ação que as pessoas têm como um efeito de manada, sem refletir, o comportamento tem que ser visível. Os seguidores, eles são mais importantes até para criar um movimento do que o próprio líder. O líder ele é o bastião ali que está exibindo o comportamento desejável. Os seguidores, eles são fundamentais, os primeiros seguidores, porque são eles que vão diminuir o custo para que os próximos venham e sigam aquele cara. Então, nesse processo de você construir uma cultura com pessoas que passam pela organização,
o nosso papel como gestores é diminuir o custo de imitação do comportamento desejável das pessoas que estão entrando naquela organização. Fala de novo, só para quem está nos ouvindo, né? Porque essa frase Complexo, realmente né? E realmente é bastante importante e profunda, né? É diminuir. Vamos lá. Quando eu vejo um grupo de pessoas numa empresa com um nível de desempenho muito elevado, com um gás muito elevado, aquelas pessoas estão com um comportamento grupal. Imitar aquelas pessoas saindo da mediocridade, isso tem um custo para a pessoa que está ali, um custo que eu quero dizer, um custo social. Sim. Ela pode ficar, estou sendo vista como um puxa-saco, tal. O papel do gestor é fazer com que imitar esse grupo que está com um comportamento legal em termos de desempenho, um comportamento cultural alinhado com os interesses da empresa, o papel do líder é fazer com que seja fácil essa pessoa querer imitar essa pessoa, esse grupo de pessoas. Porque, pensa bem, estamos aqui numa empresa e eu falo assim, todo mundo tem que fazer aqui o que o Everson está fazendo. Só que só o Everson está fazendo. Todo mundo te odeia, porque só você está fazendo, só você está levando a barra lá para cima, e se eu começar a te imitar, eu vou passar a ser o cara que vai ser odiado junto com você. Então, o papel do líder é criar um grupo, não só uma pessoa, mas 2, 3, identificar essas pessoas que estão com esse comportamento e fazer com que eles sejam um padrão a se imitar. Poucas pessoas na vida tomam decisões, fazem coisas simplesmente porque é a decisão delas. A gente age, em grande parte, com as coisas, com a maneira como a gente se veste, para que lugares que a gente vai, músicas que a gente escuta, com comportamentos de manada. A gente segue a boiada. Verdade. Então, colocando em termos aqui um pouco mais palatáveis, a gente tem que saber criar a boiada do desempenho na organização, a boiada saudável na organização, e fazer com que o indivíduo ele se sinta constrangido até em não seguir o comportamento daquela boiada. E aí o que acontece? Nas gerações que você falou agora, né, que o pessoal está entrando e está saindo, fala-se muito dessas gerações mais novas, o pessoal mais jovem, que não fica, que não tem comprometimento, mas essa geração adora esse sentimento de hashtag hard work, verdade. Hashtag bota pra cima, foguete não tem ré, não sei o quê. Agora tem. Agora tem. Foguete dá ré agora. Estaciona agora. É uma geração que, por um lado, gosta dessa coisa da gamificação da ideia do trabalho como algo, a performance sendo glamourizada. Então, assim, é saber trabalhar isso a favor. Né? Agora, se eu pego um grupo de pessoas que foi criada com um celular, com prazer imediato o tempo inteiro, coloco dentro de um cargo enfadonho, em que a pessoa não tem a oportunidade de criar, é normal que a pessoa vai buscar outras coisas. Tá? Acho que a gente, em vez de ficar reclamando da geração, acho que a gente tem que ser líderes melhores para atrair as pessoas que têm uma boa capacidade de entregar valor. É interessante porque sempre nós falamos que os funcionários precisam ser resilientes. O líder precisa ser resiliente, e você precisa ser resiliente. Na verdade, a empresa também ela precisa ter uma resiliência para a cultura, né? Sim. Porque é o que você comentou. Essa galera que está chegando nova gosta de... Não é a cultura de 10 anos atrás que vai, talvez, fazer com que essa galera nova fique na empresa, se comprometa e tenha essa identificação com o efeito que você comentou. Né? Então, a cultura da empresa em si, ela tem que ser resiliente também. Né? Sem dúvida. E isso dentro do planejamento estratégico, como você comentou. Isso tem que ser pensado no planejamento estratégico. Sem dúvida. A dificuldade toda é que tem aquela velha discussão, né? A gente consegue, até certa medida, influenciar a cultura. Mas a cultura é aquele conjunto de crenças e ações que as pessoas têm. Então, ela tem uma dose, em certa medida, ela é um tanto incontrolável. A gente cria cultura, a gente, na verdade, vê ela nascendo de maneira espontânea. Existem fenômenos que são a cultura declarada, né? Por exemplo, o líder ele vai lá, contrata uma consultoria, a consultoria monta um plano para você ter lá, vou ter esse símbolozinho aqui agora, vou ter esse grito de guerra, a gente vai ter reuniões assim, e isso vai produzir uma cultura tal. Só que, de repente, o que acontece? A galera começa a ver uma incoerência entre o discurso de um líder, por exemplo, um líder alto na organização, na hierarquia da organização,
e aquele plano de cultura. Aí começa a haver uma contracultura, os apelidos. Começam a vir, na boca pequena, na organização, uma cultura real que é bem diferente daquela que é imaginada pelos líderes da organização. Então, assim, é legal ter um plano para desenvolver a cultura, mas também é muito importante estar atento às conversas de corredor, aos apelidos que surgem. Tem líder que eu já fiz consultoria que o líder falava, não, na minha empresa ninguém fala isso, não. Você não tem ideia de que é tá o seu fora do corredor, funcionário. fala. Você está fora Eu do acho que não corredor. tem empresa que não tem, por mínimo que seja. Então, é importantíssimo o líder estar aberto a entender essa radipião, né? Essa conversa de corredor que acontece. Isso influencia tanto a cultura quanto acontece a cultura planejada. Tem um caso engraçado no Brasil, né? A gente queria ensinar o brasileiro a como se comportar nos estádios. E aí, o que aconteceu? Na Copa do Mundo de 2014, aqui, a FIFA não queria que se repetisse aqui a vuvuzela. Aham. Tinha a vuvuzela na Copa da África do Sul, 2010. Então, falando, pegaram um instrumento musical, ficaram fazendo barulho nos estádios, atrapalhava o jogador a ouvir lá o apito e tal. Então, vamos fazer um instrumento, vai ser um chocalho, vamos chamar de cachirola. Vamos criar um artefato cultural brasileiro. O brasileiro vai comprar o chocalho da FIFA, vai levar a cachirola para o estádio e vai ficar cantando eu sou brasileiro, né? com o chocalho lá. O que aconteceu? O primeiro jogo em que foram inaugurar esse artefato foi um Bahia e Vitória. Então, a FIFA querendo criar um artefato cultural. É lógico que aqui não estou falando de uma organização, estou falando, né, de um país como um todo. Entregaram lá uma cachirola para cada torcedor que foi ver o Bahia e Vitória. 2-0 Vitória, falta no jogador do Bahia, não marcada. O que aconteceu? A galera começou a pegar a cachirola Joga no campo. e jogar no campo e fazer um cantinho ironizando a cachirola. Mandando o pessoal fazer alguma coisa lá com a cachirola. Né? Então, assim, quantas vezes eu já não vi bonequinhos, musiquinhas, sabe, discursos que o pessoal da organização escuta, olha para o lado e fala, claro, com certeza, Então, assim, essa etapa de construir a cultura envolve a gente dar os inputs corretos, mas também escutar o que está acontecendo e não ignorar essa conversa do corredor. Né? Tem um seriado muito legal, e ainda na analogia do futebol, Estratégia versus Cultura, Ted Lasso. Já assistiram? Se tiverem a oportunidade, depois vocês assistam. É um treinador que não era do futebol e está chegando no futebol por alguma razão. Chega num time mediano. O problema é que nesse time mediano estava cheio de atletas de alta performance, mas não saíam de um time mediano. E aí ele vem com uma segunda estratégia dele, que ele tinha em outro esporte, mais coletivo, mais coletivismo, porque o futebol é coletivismo. Ele vem com uma estratégia mais coletiva, mas com um time que não estava acostumado com essa estratégia. E aí passa 3 temporadas dele tentando construir essa cultura com a galera. E esse choque de, minha estratégia é coletiva, enquanto se for coletivo não vai dar certo. E aí no final a gente tem a mudança da cultura dos principais players, que faz com que o time comece a subir no ranking. E aí na medida que entra mais alguns individualistas, que são muito melhores do que os que estavam aqui, eles viram motivo de chacota por serem individualistas. E aí eles entram no jogo como coletivos, e, consequentemente, o time sobe. Aí é toda a mágica de um seriado, né? Interessante. Mas traduz exatamente isso que você está conversando. Você tem uma estratégia, você tem uma cultura, elas têm que se conversar de alguma forma. Não adianta também eu traçar um planejamento estratégico que vai contra a minha cultura se eu não tiver um plano de mexer minha cultura. Mas aí fica o questionamento, de que forma a gente consegue instigar esses líderes? A gente encontrou quem são os pivôs que podem fazer a mudança, os campeões. De que forma a gente consegue instigar eles a quebrarem a primeira barreira? Que ferramentas a gente tem dentro da teoria organizacional? Bom, primeira coisa é imitação de comportamentos adotados pela alta gestão. Quer ver? Tem um exemplo bobo. Vou pedir para vocês dois, não está combinado, né? Por favor, câmera 1 aqui neles. Câmera 1. Coloquem, por favor, a mão na boca, sem falar nada. Por que você colocou a mão no queijo? Depois que eu pensei. Por que você colocou no queijo? Exemplo bobinho, mas ele copiou o que eu falei, você copiou o que eu disse. Né? Então, a maioria das pessoas vai copiar o que a gente fala.
Perdão, o que a gente faz. E tô até agora. Você copiou o que... Peraí, ele falou na boca ou no queixo? Aí, na dúvida, você fez o que eu fiz aqui. As pessoas vão copiar muito mais o que a gente faz do que o que a gente fala. Eu falei, pessoal, a partir de agora tem que entregar o formulário de reembolso no mínimo 5 dias antes. Aí vou eu lá, então tem como apressar aqui esse relatório? 2 dias antes eu chego lá, quebro a regra. As pessoas vão olhar para aquilo e vão ver aquilo como sendo o padrão a ser seguido. Dei um exemplo pequeno. Mas quando eu penso em estratégia, numa organização, entrega de desempenho, por exemplo, que horas que você chega, que horas que você sai, como é que é o seu respeito com os funcionários, qual que é o teu respeito com a estratégia, de se manter fiel à estratégia. As pessoas elas vão se manter fiéis àquilo que a alta liderança faz. Então, a primeira coisa, a alta liderança tem que dar exemplo consonante com aquilo que está planejado. As pessoas vão copiar principalmente o que a alta liderança fizer. Segundo, a organização é um universo simbólico. Ela tem vários símbolos, slogans, bonequinhos que podem ter um significado para as pessoas, né? Qual que é o significado, por exemplo, da fachada da empresa? Qual que é o significado de que quanto mais alto o andar, mais alta a hierarquia da pessoa na empresa? Qual que é o significado do tamanho das cadeiras da empresa? Enfim, todo esse universo simbólico também tem que estar condizente com a organização. Eu já vi empresa que mudou a disposição dos departamentos no prédio porque eles queriam parar de ser uma empresa hierárquica. Como é que funcionava essa empresa? Todo mundo que era diretor ficava no 10º andar. Diretores de menor status e gerentes de alto status ficavam no 9º andar. Os demais gerentes ficavam no 8º e no 7º andar. Supervisores, entende? Então, a empresa parecia, ela era organizada, estruturada de uma forma simbólica, vertical. O que fizeram? Pegaram a empresa e montaram um BSC e redesenharam os andares na forma de um BSC. Então, o pessoal que ficava com a aprendizagem e crescimento da organização, eles ficaram no primeiro e no 2º andar. O diretor deles ficou lá no 1º andar junto com eles. A seguir, ficou o pessoal que lida com cliente, pessoal de vendas, pessoal do marketing, no 3º e no 4º andar. Então, o que eles fizeram? Simbolicamente, eles passaram um recado para a organização. Agora, a gente não está aqui numa estrutura mais hierárquica, em que tem maior cadeira, tem melhor vaga de estacionamento, fica mais alto no prédio quem tem maior cargo. Então, esse tipo de pequenas mudanças, exemplos e mudanças de elementos simbólicos na organização, né, isso tudo vai fazendo com que as pessoas vão acreditando, de fato, nesse caso especificamente, que a empresa estava mudando de um modelo mais hierárquico para um modelo menos hierárquico. E aí a gente tem que pensar, qual é a mudança que eu estou fazendo? Eu estou sendo uma empresa, por exemplo, menos família e mais performance. Quais são as mudanças no universo simbólico da organização que eu vou ter que fazer aqui agora? Vou ter que mexer alguns cargos, tirar algumas pessoas da família, de algumas posições, né? Então, essas são reflexões que a gente tem que fazer. Tem que olhar para o universo não só para a ação, mas para todo esse universo simbólico. Você pega um país, rapidinho, uma cultura de um país é feita de símbolo, de bandeira, é feita de hino. Numa organização também há vários elementos simbólicos que a gente tem que pensar. Peraí, esse símbolo está comunicando o quê? Para que a gente não fique que nem o Brasil, por exemplo, tem um hino que ninguém não comunica símbolo nenhum. Ouviram do Ipiranga as margens plásticas. Quem é o sujeito dessa frase? Ouviram? O sujeito está oculto. Não, o sujeito são as margens. As margens ouviram do Ipiranga. As margens estavam escutando. Quase ninguém entende essa primeira frase do hino. Então, esse é um artefato cultural que não tem significado para as pessoas, não produz significado. Agora, pega o hino americano. Pega o americano, bota no peito, ele chora com aquele hino, porque é simples pra caramba, mas conecta. Então, a gente tem que pensar nisso. Num processo de mudança cultural, exemplo da alta direção, mas também elementos simbólicos que comuniquem aquilo que a gente quer para essa nova estratégia. Essa estratégia, né, da alta liderança estar próximo, né? Inclusive, o Rancharan comentou sobre isso também.
né, da liderança, de estarmos ali sempre direto, né, e vendo o que deu certo e o que não deu certo de forma pontual ali diretamente com o seguidor, né? Essa estratégia de organizar ali a liderança próximo, ele tem a ver ali com a comunicação, ou seja, porque nós temos diversos níveis dentro das empresas e às vezes, por exemplo, determinado diretor de determinada área, por exemplo, fica muito distante, né, por exemplo, da galera que está lá na manutenção daquele prédio, né? E às vezes essa galera da manutenção do prédio, ele não vai conseguir observar a comunicação de cultura do líder. Aí entra novamente a questão poxa, eu vou com os outros, né? Existe alguma forma, né, além do que você já comentou, mas puxando para essa questão do exemplo do prédio que você comentou, do líder estar próximo? Porque quanto maior a empresa, parece que é mais complicado estar próximo, ou seja, maior é essa distância. Estou perguntando isso porque nós temos ouvintes aqui de empresas de diversos tamanhos. E às vezes a gente fica pensando, poxa, eu queria estar próximo, mas eu não consigo, né? O meu dia não me deixa estar lá, por exemplo, apertar a mão da galera que faz a manutenção no prédio, para eu passar que a cultura aqui também eu estar próximo. Existe alguma forma para a gente trabalhar isso, Bruno? Porque é uma dor que eu, às vezes, me pego pensando, falei, cara, como é que eu crio uma rotina para estar próximo? Entendeu? Mas, cara, a rotina é reunião, vai tomando nosso tempo e vai, e às vezes passam 1, 2, 3 semanas e a galera que está lá não teve um aperto de mão da diretoria, por exemplo. Uhum. É complicado a diretoria apertar a mão de todo mundo quando você tem uma empresa, sei lá, de mais de 1.000 funcionários. Exato. Vai ficar um tempo sem apertar a mão de algumas pessoas. E ainda temos a coisa complicada do fato de que hoje, né, depois da pandemia, aumentou aí o trabalho remoto, então a gente tem hoje liderança ainda com equipes remotas, né? Então você está aqui no Espírito Santo, você coordena pessoas no Rio de Janeiro, no Maranhão, em Minas Gerais, em Brasília, por exemplo. Então, ainda tem esse agravante, né? Então, o ponto é o seguinte, a hierarquia da organização vai fazer com que você tenha, sei lá, 35 pessoas respondendo a você. Não dá para toda hora você ficar reunindo as 35 pessoas, né? Mas dá para fazer uma reunião curta, uma vez por semana, para comunicação, alinhamento de visão, né? O próprio Rancharan, ele sugere reuniões de 5 minutos. Hoje o Rancharan estava aqui em Vitória ontem, está aqui presente na nossa reunião hoje. Mas ele fala, às vezes, da importância de reuniões de 5 minutos, em que ele vai dar a palavra da semana, para as pessoas verem, para o líder estar ali sendo visto. E hoje, com o advento das comunicações remotas, Teams, o Google Meet, enfim, as várias ferramentas que a gente tem, dá para você reunir a empresa inteira. Entende? Então, agora, é também importante a presença mais próxima em reuniões maiores, naquele contato mais próximo, assim. Então, por exemplo, se eu passei por uma empresa em que isso aconteceu, tinha um líder lá que ele tinha mais ou menos 120 liderados, perdão. Um líder que tinha 120 liderados. Era complicado para ele dar uma atenção especial no dia a dia. O que ele fez? Ele dividiu a equipe em 10 team leaders. E fez 10 subtimes dentro. Então, a comunicação constante era dele com aqueles team leaders, líderes de times, e esses líderes de times tinham essa importância de fazer o corpo a corpo do dia a dia com esses liderados. Então, quando você tem uma base muito grande de liderados respondendo para uma pessoa só, criar essas subdivisões de times, de líderes, é uma forma que você tem de cascatear um pouco mais esse contato. Mas, em geral, as organizações, elas tentam fazer com que não haja tanta gente respondendo para uma pessoa só, de maneira que esse contato possa acontecer. Agora, o redemoinho é fogo, você falou.
que é o redemoinho? É o dia a dia, é o telefone que toca, é a mensagem que chega, é o WhatsApp, tudo quanto é lugar, reunião que você tem que ir. Se a gente não bloquear a agenda para certas atividades estratégicas de liderança, as urgências vão tomar conta e a gente não vai fazer. Verdade. Então a gente tem que escolher, às vezes terceirizar uma atividade urgente, bloquear um tempo, vão ser 15 minutos essa semana que eu vou gastar passando nas mesas, cumprimentando, vendo como é que tá, não sei o quê, papapá. Fazer esse trabalho de bloquear a agenda para falar. Uma vez por semana, 15 minutos, eu vou passar rodando o escritório, cumprimentando as pessoas, perguntando como é que estão, incentivando, dando apoio. Porque se deixar um redemoinho, não tem condição. Eu acho que foi aí que a metodologias ágeis de gestão cresceu muito forte, né? Com os ritos deles. São pequenos ritos de pequenos tempos, mas que permitem fazer esse corpo a corpo, tate a tate, diferentes momentos no dia ou diferentes momentos na semana. Por mais que pareçam insignificantes ali, não faz sentido para mim agora, mas no longo prazo está reforçando alguma ideia ou alguma direção, por mais que seja microdirecionamentos. E acho que a gente já conseguiu estabelecer aqui que uma cultura alinhada aos objetivos, à estratégia, vai ter sucesso. Cultura disfuncional tende ao fracasso. Mas de que maneira a gente consegue mensurar quão aliada a cultura está da estratégia e, mais principalmente, como é que a gente consegue atribuir um certo resultado a esse alinhamento? Legal. Então, assim, para mensurar, existe uma disciplina, uma fala um pouco técnica aqui, que eu vou tentar fazer ela ser um pouco mais simples. Existe uma disciplina de conhecimento chamada psicometria, que é a mensuração de fenômenos que são psicológicos. Né? A econometria vai mensurar fenômenos da economia. Né? A psicometria vai mensurar fenômenos que são psicológicos. Quando você faz um teste de personalidade, por exemplo, alguém vai lá e mensura qual é o seu grau de introversão, de extroversão. Quem já fez um teste vocacional, um teste de personalidade, já viu isso. Assim como tem testes para medir características de personalidades individuais, existem testes também para mensurar o quanto que uma estratégia desejada é mais voltada para pessoas, mais voltada para performance, mais voltada para hierarquia, mais voltada para uma pegada mais de mercado mesmo. Então, tem dois autores, na verdade, que tem um livro muito interessante, Cameron e Quinn, O Diagnóstico da Cultura, que eles têm uma escala. Escala é um conjunto de perguntas destinados a medir um fenômeno psicológico. Eles têm uma escala para medir cultura desejada e outra para medir cultura real. Então, qual que é a ideia do método que eles fazem, que eles propõem nesse livro? Você primeiro diagnostica qual que é a cultura real daquela organização e qual é a cultura desejada. Você pode perceber, de repente, que na tua organização o nível de hierarquia, o grau em que as pessoas, a posição das pessoas lá na hierarquia da organização, ditas distâncias, por exemplo, de poder na organização, tá desejável. Mas a empresa está muito família, eles querem que a empresa seja mais mercado. Legal. Mapeei, vi que esse é o gap que eu quero preencher, aí eu vou fazer um plano de mudança de cultura. Nesse plano de mudança, eu vou tentar exibir menos comportamentos e símbolos que remetam à família, a ideia de família, de núcleo familiar, tem uma família gerindo esse negócio, e mais a ideia de agressividade, de performance, né? Bora lá, aquela coisa de vamos exibir desempenho. E aí você monta o plano e depois de um tempo, depois de um ano, você vai lá e repete esse ciclo de mensuração. Então, esse é um exemplo. Cameron e Quinn, Quinn. Quem quiser, eu recomendo muito esse material. São escalas que são validadas em termos de estatística e ajudam uma organização a ter um método para diagnosticar a cultura e estabelecer também qual é o perfil desejado de cultura. No sentido de, a gente identificou que um líder não tem a cultura desejada, tentamos mudar, não deu certo, o líder saiu.
E a gente acha uma pessoa mais júnior, mas que é um potencial líder, um tal líder emergente, mas que não tem as capacidades. Até que ponto vale investir nele ou buscar um líder de mercado? E eu vou ir nesse lado de treinar um líder emergente para assumir uma posição de liderança. Depende do quão raras e difíceis de conquistar são as habilidades técnicas que você está buscando. Então, se eu estou sei lá, eu trabalho na Ferrari, é o engenheiro de pneus, por exemplo, da Ferrari. É o cara no mundo. E esse cara não exibe as habilidades de liderança que eu gostaria que ele tivesse. Eu vou relevar, porque a habilidade técnica dele, para mim, é indispensável. Mas eu trabalho um outro exemplo agora. Eu trabalho num banco, eu quero um analista de investimentos, que eu tenho, assim como eu tenho esse cara que é bom, eu tenho uma série de outros no mercado que topariam trabalhar naquele mesmo lugar. E se aquele cara não tem uma habilidade de liderança adequada, né, a troca fica mais fácil de acontecer, né? Então, é uma questão de jogo de mercado, né? A gente vai apostar no líder, dando um gás a mais para ele se desenvolver, esperar ele fazer um curso, por exemplo, se capacitar, desenvolver as habilidades, quando provavelmente ele compensa isso no aspecto técnico. Então eu topo esperar um pouco mais para que no aspecto relacional, no aspecto de influência, de capacidade de influenciar outras pessoas a fazerem coisas, eu espero um pouco mais para que ele desenvolva essa habilidade, que ele possa se estudar, ler coisas, fazer algum tipo de formação, né? Agora, se a pessoa tecnicamente já deve, em termos de influência não é dos melhores, aí realmente fica complicado. Agora, Carlos, o Bruno, ele fala bem, né? Pô, Então, oratória executiva top, né? E o quanto isso é importante para a liderança, para quem alça quer, né, futuramente ter a liderança e principalmente para comunicar essa cultura. Então, a questão da oratória é extremamente importante, né? Eu fiz um estudo recente com CEOs de organizações que acabaram de receber a designação como CEOs. Foram mais ou menos uns 50 entrevistados. E a maior dificuldade deles é o fato de que, quando eles são chamados para essa posição, eles precisam contar uma história sobre si, apresentar uma indumentária, roupas e uma história mesmo sobre eles mesmos que seja mais ou menos impressionante. Alguma coisa que as pessoas olhem e falem, pô, essa pessoa ela honra esse convite para ser um CEO. E aí a gente vê as pessoas fazerem cursos de oratória, é importante demais para poder comunicar uma cultura e também comunicar que você está à altura daquela posição. Um líder, quando a gente pensa num líder ou numa líder, a gente pensa em pessoas que tenham uma postura de voz firme, que não falem baixo, que não sejam pessoas com o corpo envergado. A gente imagina uma pessoa com o peito aberto, com o corporal falando de maneira adequada e mais do que tudo, uma pessoa solta para falar, uma pessoa que tem uma capacidade de improviso, né, que faz as pessoas relaxarem ao mesmo tempo que aprendem também. Então, mas a maior dificuldade dessas pessoas é, ao mesmo tempo em que elas consigam impressionar a audiência, elas conseguirem se sentir autênticas. A maior dificuldade nesse processo é não soar artificial. Porque os cursos de oratória, por exemplo, a maioria deles tende a focar muito na forma. Coloque sua postura reta, fale assim, seu tom de voz tem que ser assim, não pode falar né, não pode falar tá, não pode isso, não pode aquilo. E a pessoa fica tão preocupada em controlar os maneirismos que ela fica artificial, fica quadradinha, artificial. Né? E os estudos mostram que o grande capital que os líderes têm é a autenticidade. É tentar pegar dentro do estilo deles qual é a marca pessoal que aquela pessoa transmite. Calma, humor, agressividade. Você pega os grandes líderes mundiais aí da política, por exemplo, eles exploram características como humor, como agressividade. Você pega, por exemplo, o Donald Trump, explora a agressividade dele até dizer chega, e ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. Goste de você ou não goste de você, gosto eu ou não. Né? Então, explorar essa característica pessoal, de personalidade, a marca pessoal, para reforçar a cultura é fundamental para que o líder
consiga cumprir esse papel de reforçar a cultura de uma forma convincente, não como um objeto, um robozinho que está ali treinado para fazer esse, aquele movimento. Não vai dar certo. Tem que ser mais natural. Até porque os momentos que mais se precisa do líder são momentos que ele não vai conseguir controlar esses mínimos detalhes. É verdade. A autenticidade vai falar mais alto. Se ele não está preparado, ele não vai conseguir controlar nada. A gente não consegue fingir, né, por muito tempo ser o que a gente não é. Então, é aprender a usar as nossas características. Por exemplo, eu gosto muito do humor, no senso de humor. Eu sou uma pessoa, eu me considero divertida. Então, na minha liderança, eu uso pra caramba o senso de humor para falar qualquer coisa, inclusive coisas delicadas. Faz parte do estilo pessoal. Então, o líder tem que desenvolver esse estilo pessoal, essa capacidade de, dentro da sua zona de conforto, imprimir uma marca pessoal na sua liderança. Legal, legal. E quando a gente fala de oratória, né? E aí as pessoas pensam que só o líder que tem que ter essa oratória, porque normalmente dentro das empresas é o líder que fala, né? Quando a gente fala de cargos ali, né? Mais analistas, especialistas, né? E aí nós temos a galera da tecnologia, né? A galera de tecnologia, os caras sabem muito, 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 muito. E às vezes fica complicado de passar aquele conhecimento dentro de uma reunião, por exemplo, né? Às vezes você fala, é difícil falar com a tecnologia e entender isso, né? Hoje os profissionais, né, como nós comentamos, ele está passando por uma transformação que, inclusive, você vê a galera da tecnologia também indo vendo essa importância, né? Qual seria a dica, né, para essas áreas que pensam que a oratória é somente para aquelas áreas não técnicas, né? Porque tecnologia, você pensa, é a área técnica, né? Qual a importância da oratória para uma área técnica, como, por exemplo, a tecnologia? A pessoa que tem um conhecimento técnico, aquele conhecimento tem um valor. Aquele valor é determinado pelo quão rara aquela habilidade aquele conhecimento, aquela habilidade técnica o quanto que aquilo gera de valor. Então, isso vai determinar o valor, inclusive o seu valor de mercado. Agora, uma coisa é o valor daquilo que você faz, outra coisa é por quanto você vende isso. De novo, uma coisa eu sou um programador, eu sei programar em não sei o quê, o meu cliente nem sabe que existe essa linguagem. Aquilo ali gera valor, é raro, eu me dediquei a conseguir aprender. Se eu não for uma pessoa que consegue se comunicar, explicar que aquilo vai resolver o problema do sujeito, o valor que é imenso daquilo que eu sei, simplesmente... Dá trabalho pra caramba fazer. Já vai lá para quase zero. Por quê? Porque eu não soube comunicar, não soube vender, né? Ter uma boa oratória é ser um bom vendedor, ter uma boa persuasão. Vendedor, mas eu não quero vender nada. Você tem que vender as suas ideias, persuadir pessoas de que uma ideia, por exemplo, de que implementar esse software, por exemplo, é melhor do que aquele outro, de que essa linha de programação, por exemplo, vai ser menos interessante do que aquela outra. Não sei tecnicamente o que dizer, acho que deu para entender bem o que eu quero falar. Né? Mas a pessoa tem que ser capaz de treinar a capacidade de entender, por exemplo, como é que eu consigo explicar o que eu faço de uma forma que o outro vá de fato entender. Muitas vezes a pessoa que está com esse conhecimento técnico lá em cima, ela se esconde atrás do tecnicismo. Ela fala termos complicados, achando que com isso, usando termos rebuscados da área, vai ser mais valorizado. Só que não, é o contrário. Eu tenho que tentar usar metáforas para tentar ser compreendido. Eu uso uma metáfora, a pessoa entende, aí eu vou lá e uso o termo técnico. Agora sim o uso do termo técnico está fazendo sentido para gerar valor. Então, essa questão da persuasão é para todo mundo que está no mercado de trabalho. Não tem... Eu vou fazer assim como você peguei o queixinho aqui, eu vou também agora fazer uma... A gente não combinou também não, tá, pessoal? Nessa questão de oratória, só para que nós possamos também ter e a galera ir buscar depois, né? Eu vou falar aqui algumas áreas, né? E aí eu queria, dentro da tua, né, da tua visão aí, exemplos de pessoas que têm uma oratória top, tá? Por exemplo, quando a gente pega empresas, grandes CEOs,
né? Qual é um exemplo para você? Que Jack vem na mente? Welch. Jack Welch é um baita de um orador. Por quê? Qual é o ponto ali dele? Precisão. Ele não gasta muito tempo rodeando para achar uma expressão interessante que vai marcar. Ele tem uma fala um pouco mais lenta, mas quando ele vai muito preciso no que ele está dizendo, ele faz poucas voltas, ele faz poucas vezes coisas do tipo, então, o que eu quero dizer é que, usando uma segunda explicação para a mesma coisa, porque a primeira não ficou tão boa. Ele vai muito direto ao ponto. Muito Político. bom. Um político. Eu acho que o Lula ele tem, sem dúvida, uma capacidade de mobilizar audiência muito grande. E acho que a grande capacidade dele é se conectar com a massa. A posição que ele está demanda que ele se conecte com a massa. E é interessante a gente falar, né, que tanto o Lula quanto o Bolsonaro são muito criticados pelas suas oratórias, mas eles se conectaram com as massas de um jeito que outros políticos muito mais letrados, treinados, conseguiram. Então, eles entenderam que falar simples é fundamental para se comunicar com a massa. Influencer. Uau. Porque né, a galera para ter tanto seguidor ali, né? Por que a galera tem tanto seguidor? É oratória? É o efeito manada? É o quê? Entendeu? Tem impacto ali, o youtuber. Eu vou citar uma ex-aluna aqui da FUCAP, Letícia Secato, uma influencer do Espírito Santo. Rapaz, ela ensina muita coisa sobre moda feminina, estilo feminino. Rapaz, ela é tão engraçada falando as coisas dela que de vez em quando eu me pego clicando lá quando tá lá ao vivo, assim, eu clico lá para ver a Letícia falando porque eu sei que eu vou dar uma risada. Legal. Então, não tô interessado em saber sobre maquiagem feminina, mas a maneira como ela envolve é muito interessante. E é esse envolvimento que você encara que as pessoas que estão dentro de envolvidas em uma cultura organizacional tem que estar, né? Tipo, poxa, a oratória tem que ser atraente a ponto de estar envolvida naquele meio que eu estou. O líder não pode pensar que eu tenho que falar alguma coisa. Tic, falei. Não. Tem que ser tic, falei. O segundo tic fui compreendido. Influenciei, exatamente. Então, assim, quando a gente está falando em comunicação de massa, mesmo que seja dentro de uma organização, comunicar uma estratégia para desde da pessoa número 2 da empresa até o porteiro, a pessoa que tem o menor salário da organização, tem que ter essa capacidade de falar para diferentes comunidades, né? Então, saber simplificar a mensagem quando necessário, saber sofisticar a mensagem quando necessário, né? Entender não o meu dicionário, o meu vocabulário, eu que vou dar a mensagem. O vocabulário, o dicionário, ouvindo e falar de acordo com aquela linguagem, não a minha linguagem, a linguagem deles. Então isso é fundamental para a gente ter influência, que é o que a gente quer na liderança, né? Perfeito. E algo que você falou logo no início, ali umas 2 falas atrás, oratória e valor. Valor acaba sendo a função utilidade de quem está recebendo. E aí volta a falar, se alguém da tecnologia está oferecendo um produto em que eu não consigo entender, minha função de utilidade vai vir a 0. De que forma isso também pode afetar a produtividade? Por mais óbvio que pareça essa palavra. O que a gente tem dentro da teoria organizacional, de novo, que vincula essa oratória, uma boa comunicação, para com produtividade da equipe como um todo? Quem nunca esteve diante de um líder que te dá uma instrução e você não tem muita clareza e esse líder tá com pressa e você fica com um certo receio de perguntar se você entendeu realmente, com um certo receio de ser visto como alguém que não é rápido, que não é perspicaz, né? E aí a pessoa fica ficando dúvida se entendeu corretamente ou não o recado. Então esse é um ponto, né? Muitas vezes, eu já vi várias vezes pessoas que não são bons professores dos seus liderados. Um líder tem que ser um bom professor, ele tem que muitas vezes treinar, ele tem que mostrar como é que faz, ele tem que ser um inspirador, porque às vezes ele não vai mostrar como é que faz, porque ele não sabe como é que faz, ele vai só
dar a visão para o liderado se virar e tentar achar uma solução. Mas tem pessoas que simplesmente não conseguem ter uma fala inspiradora, que a fala é sempre agressiva, ela é sempre pesada, né? Tem gente que não tem aquela naturalidade de pô, isso aqui não ficou legal não, pega no ombro assim, isso aqui não ficou legal não, cara, você consegue mais, pô, vambora, tu arrebenta, cara, vai lá. Na naturalidade ali, sabe? Isso também é oratória. Oratória não é só estar com o microfone diante de um palco, impressionando. Exatamente. A oratória é a capacidade de falar, de expressar. Legal. Né? Então, às vezes, esse chamar de atenção, assim, essa inspiração, ajuda a gente a obter produtividade. As pessoas, elas passam muito pouco tempo da vida entregando próximo do máximo que elas podem. Então, líderes que usam muito bem a sua oratória conseguem trazer isso. Eu me lembro, não sei se tem tempo para contar uma história aqui, mas eu me lembro do meu primeiro líder. Ele chegou assim, primeiro dia comigo, me chamou, vem cá, quero conversar com você. Primeiro dia de trabalho na minha vida. Ele chegou e falou assim, ó, te entreguei a camisa de estagiário da Michelin. A camisa tá grande em você. Minha sugestão é a seguinte, você é estagiário. Agora você é um estagiário ainda que não domina tudo que o estagiário deve fazer. Eu quero que você domine e que você comece a agir como se você fosse um analista. Aí eu vou olhar para essa camisa, a camisa vai estar baby look. O teu umbigo vai estar de fora. Cara, ele era engraçado. O cara ele era malhado, assim, de academia, grandão, assim. Ele tava de baby look. Ele tava de camisa social, mas a camisa social dele quase estourava, né? Falou, eu quero você baby look, irmão. É carioca, né? Eu quero você baby look. Aí, pô, vou te dar uma camisa de analista, vai ficar grande. Aí você vai começar a agir como se você fosse um supervisor. Cara, me lembro, nunca esqueci isso, cara. Qual que é a lição que ele me deu? Do jeito engraçado dele, na oratória dele, ele me inspirou a... Não importa qual é o seu cargo, haja como se você estivesse no cargo acima. É uma lição que eu levo para minha vida, cara. Então o cara fez isso numa conversa comigo, na minha primeira conversa. Eu tive a sorte de ter essa conversa. O meu primeiro líder, na minha primeiro dia de trabalho. Então, assim, tá ali um exemplo de uma boa oratória que, usando o humor, me inspirou e me ensinou um negócio que nunca esqueci, já repeti isso para um monte de gente. Sensacional. Não, maravilha. Produtividade também sempre pensa em gestão de tempo. E aí a gente tem uma má oratória, passando uma mensagem não clara, fazendo com que eu gaste meu tempo com a coisa errada, e no final das contas os resultados vão para o negativo. De que forma a gente pode ficar atento pelo tempo e pela gestão do tempo dos nossos liderados para identificar se eu comuniquei a mensagem errada? Porque se eu passei um trabalho específico para fazer, eu sei que vai durar 2 dias, de que forma eu posso monitorar o tempo dele sem ele estar me entregue o produto inteiro para saber se ele está fazendo a coisa certa? De que forma eu sei que eu fui assertivo na minha comunicação sem esperar o resultado final? Legal. Primeiro eu quero falar sobre o que não fazer. Eu tive um líder que ele fazia assim, tô de olho, hein? Terça-feira aquele relatório, hein? Ó, tô de olho em você, hein? Ele brincava, mas ele sempre fazia isso. E todo mundo dava risadinha para ele, para poder deixar o clima leve. Chefe? Mas quando o cara saía do ambiente, né? O pessoal se olhava assim, tipo... Né? Que saco esse cara de novo com essa coisa de ninguém me engana. Né? Eu acho que uma coisa muito legal a se fazer é estabelecer um acordo de trabalho, um acordo, uma conversa, um acordo psicológico, em que você fala, cara, te expliquei aqui o que eu preciso e isso aqui é muito importante pra gente no departamento. Tá? A gente tem 10 dias para fazer isso. Tudo bem para você se daqui a 3 dias eu voltar só para ver como é que tá, se tá precisando de alguma ajuda. Acho que dá pra gente negociar esses momentos intermediários para acompanhar, para oferecer ajuda. Oferecer ajuda mesmo, não é aquela... Não tem nenhuma hipocrisia nisso. Fazer junto, né? Fazer junto, de vez em quando eu olhar, ver como é que tá, corrigir rumo, dependendo da seriedade da coisa, do impacto da instrução ali envolvida, pode ser até diária essa verificação, né? Então, medindo ali com intervalos diários, com conversas sinceras ali com o liderado, mesmo que seja uma coisa rápida, assim, a gente consegue estabelecer esse movimentozinho de follow-up, mesmo que seja curto. Isso ajuda bastante.
Eu acho que esse follow-up, independente até da demanda, mesmo que seja uma demanda fraca, algo simples de ser feito, é possível se fazer um checkpoint rápido a todo momento. Você Sim. vê aqui, vê ali. Mas tirando a oratória de lado agora, gestão de tempo. É a grande armadilha, é um tópico de estudo de muita gente, é o problema de muita empresa. Que dica você dá para os líderes para que eles façam a sua autoliderança e gestão de tempo própria e gestão de tempo da sua equipe, sem ser aquele líder que vai interferir no dia a dia do seu liderado? Então, o nosso cérebro ele tem 2 personagens, vamos colocar aqui numa metáfora, 2 personagens que vivem em conflito. Um é um ser racional que tem no nosso cérebro que fala assim, ó, Bruno, você tem que fazer tal coisa, dá os seus pulos aí e deixa o prazer para depois, foca agora em realizar isso aqui. Everson, você precisa fazer tal coisa, deixa o prazer para depois, foca nisso aqui. Então a gente tem na parte frontal do nosso cérebro partes que estão orientadas para nos ajudar a produzir e adiar o prazer. Só que a gente tem também aqui nessa parte do cérebro, na parte límbica, a gente tem outros elementos, que eu não vou ficar trazendo aqui tecnicismo, que acho que é desnecessário, que eles querem prazer imediato. Então, no meu cérebro tem um ser racional e tem um macaquinho aqui dentro, macaquinho do prazer imediato, que ele quer o quê? Ele quer coisas que sejam simples, fáceis e divertidas. Ele quer ir para o celular e ficar vendo ali as fotos do acidente de avião da Chapecoense, e depois a nova música do Justin Bieber, e, enfim, e o tempo vai passar e eu que ia dormir 11 da noite, são 3 horas da manhã e eu não consegui ainda dormir. Né? Então a gente fica nesse embate. Quem resolve esse problema entre o ser racional e o macaquinho do prazer imediato? É um monstro do pânico. Quem é um monstro do pânico? É o teu líder que te liga e fala: e aí, dia 28, tá pronto aquele relatório? E você simplesmente, um dos 2 personagens vai embora. Quem é? O macaquinho. Ele desaparece e você fica ali desesperado, virando a noite com um cafezinho, com Red Bull, dando um jeito. Everson está aqui fazendo a tese de doutorado dele comigo, deve entender bem como é que é isso. Muito bem. Tá nesse... Aquela mensagem... Não, mas tá indo bem, tá indo bem. Mas bate aquele desespero, porque o monstro do pânico é esse aviso de que o prazo chegou. Agora, por que eu estou falando disso? Porque uma coisa é o Everson que vai fazer a tese de doutorado dele, tem uma quantidade de anos para fazer a tese, tem um prazo para qualificar, ele tem o prazo lá, e o prazo, mesmo que a dinâmica entre os 2 esteja complicada, não é o teu caso, que eu sei que você trabalha pra caramba, mas chega uma hora que o monstro do pânico ele avisa, o teu chefe te liga, o sisteminha da empresa avisa que você tem que entregar tal relatório tal dia, não sei o quê, beleza. O problema é que grande parte das realizações mais impactantes para a nossa vida não tem monstro do pânico. Quem te mandou fazer o doutorado? Ninguém, foi uma iniciativa tua. Quem te mandou criar um produto novo da FUCAP que vai sair ano que vem? Ninguém te mandou, você pensou naquele produto, foi lá e achou que fazia sentido, você propôs. Grande parte das grandes realizações da vida da gente, que vão colocar a gente para avançar na carreira, são realizações que não foram demandadas por ninguém. Nós mesmos. Exatamente. Então, se a gente fica dependente da dinâmica entre a gratificação imediata, que é o macaquinho que eu brinquei aqui, que só quer prazer, o ser racional, eles ficam ali naquele embate, e os avisos do monstro do pânico, a ligação do chefe, o sistema da empresa que avisou, o e-mail automático que você recebeu, dizendo que tem 3 dias para finalizar tal coisa, enquanto a nossa produtividade é refém desse ciclo, a gente está só na mediocridade. A gente está só entregando o que todo mundo entrega. Porque poucas são as pessoas que não entregam aquilo que o líder fica ali cutucando, tem prazo ali. A maioria das pessoas consegue. Agora, consegue entregar geralmente com erros. Então, quando a gente prioriza na nossa vida dedicar um tempo, dedicar um espaço para realizações que ninguém pediu para a gente se diferencia no mercado. E alguma coisa vai ficar de fora, porque a gente não vai ter tempo para tudo. Que sejam as coisas menos importantes. Então, produtividade é também saber dizer não. Também saber delegar.
né? Não centralizar demais. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade tremenda, porque eu centralizo muito. Eu sou aquela pessoa que acha que para uma coisa ficar bem feita, eu que tenho que fazer. Então, a vida foi me ensinando ao longo do tempo que eu preciso soltar algumas coisas para poder focar em coisas que são essenciais, exatamente, e que ninguém me pediu. Como líder não é maravilhoso? Você como líder, tem um liderado que vem, uma liderada, que te entrega uma performance, te entrega um projeto que você não demandou, você não esperava, de repente vem uma realização e você fala, caramba, pedi A, veio 2A. Né? Então, que a gente tem que sair dessa dinâmica que nos aprisiona, né? Essa dinâmica do macaquinho do prazer imediato, que é a brincadeira que eu faço, o ser racional e o monstro do pânico. Carlos, eu só não posso terminar esse episódio aqui sem pedir uma orientação aí pro Bruno, porque muitos líderes, muitos profissionais de forma geral, eu digo que isso tem mudado, né? Mas principalmente aí talvez 30 mais, 25 mais, 28 mais, essa galera, eles se colocam como uma máquina, né? E nós precisamos ter todo mundo precisa, né, de uma vida fora trabalho, né? Porque até aquilo que é prazeroso quando se torna trabalho, é trabalho, né? Então, qual é a importância da gente ter esse momento de... esse escape. Eu preciso... mesmo que isso aqui é divertido, mas isso é trabalho. Né? Qual é o momento e qual a importância de você ter esse escape? Inclusive para a própria vida profissional, né? Essa ideia de que, bom, eu estou na fase de enfiar a enxada na terra para fazer acontecer e depois eu vou viver. É complicado. Eu já perdi uns 3 amigos nessa brincadeira com infarto, com problema assim, e eu já tive um princípio de infarto. Eu tinha 28 anos. Eu trabalhava manhã e tarde numa empresa, trabalhava numa universidade à noite. Sábados eu dava aula de pós-graduação, só tinha o domingo livre. E aí um dia eu cheguei em casa e não senti minhas pernas. Me levaram no hospital e o médico olhou para mim e falou assim, como é que é a tua rotina? Quando eu contei, ele falou assim, você acha que é o quê? Você tá achando que você é o quê, cara? Você tá achando que você é imune ao que todo mundo é sujeito? E na hora eu me senti idiota, né? De falar assim, pô, já ouvi tantas pessoas que... Inclusive o papo de que antes dos 30 um infarto ainda pode ser mais perigoso ainda e tal. E eu ignorei e simplesmente fui. A partir dali eu falei, não, eu vou precisar ter um tempinho toda semana, um tempo para o espiritual, um tempo para o físico, para o social, né? Para a gente poder cuidar da nossa máquina, não tem jeito. Né? Então, vejo muita gente hoje enfiando a enxada na terra, ignorando o fato de que precisa parar um pouco para recalibrar as energias ali. A gente tem a nossa produção e tem a capacidade de produção. Já viu alguém ficar andando de carro e não posso parar para abastecer porque eu não tenho tempo? Pô, uma hora você vai parar. E provavelmente a uns bons quilômetros de um posto de gasolina. Né? Então faz muito mais sentido eu ter uma programação, assim como eu faço com um carro. Eu sei que eu estou com meu combustível aqui tá chegando ao fim, eu vou num posto, reabasteço. Então a gente tem que reabastecer. Reabastecer o espírito, o corpo, o social, os relacionamentos familiares, para que a gente possa viver e entregar a performance de maneira mais sustentável. Né? Legal. E como líder é importante também ter esse respeito pelas pessoas também. Deixar esse tempo importante para que as pessoas possam entregar um desempenho, uma felicidade sustentável. Que aula, hein? É aula? Que aula. Esse episódio aí Eu esperava demais essa aula. Isso aí. Bruno, você tem mais algum ponto que você quer levantar? Não, só queria agradecer realmente o Bruno aí, realmente por essa aula, né, sobre cultura organizacional, sobre oratória, sobre liderança, né? Então acho que foi um aprendizado para todos nós, né, Carlos? Para quem está nos ouvindo e nos assistindo, tenho certeza também que aprendeu muito. Eu tive o prazer, né, de aprender com o Bruno dentro do mestrado, eu estou tendo o prazer
né, de estar no doutorado, inclusive me orientando no doutorado, então continuo aprendendo com o Bruno todos os dias. Então, agradecer aí por compartilhar esse conhecimento para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Eu tô num algo similar, só que faz mais de 14 anos que eu tive uma aula com o Félix, foi uma das primeiras aulas e muito bom poder ouvir tudo isso agora. Félix, Everson, muito obrigado pelo episódio de hoje, muito obrigado pela participação. E você, ouvinte, não esquece de curtir, compartilhar, faz um comentário e dá 5 estrelas se você estiver ouvindo pelo Spotify. Muito obrigado.